segundo episódio da nossa série O Cinema na Minha Vida, com a Antonella Grossi como parceira Olá, dessa terceira edição. E com muita alegria, a gente hoje vai apresentar um filme extremamente generoso, com a sua vulnerabilidade e com a sua riqueza de nos levar aos nossos desejos, nos expor aos nossos desejos. Hoje nós escolhemos comentar, criticar, dialogar e etc. O filme Léo o Grande, da diretora Sophie Hyde, e os atores protagonistas são Dario MC Comarc, um ator bem novo para mim, nunca tinha visto nenhum trabalho dele, sim. e uma lendária, uma clássica do cinema que eu admiro demais, Emma Thompson, protagonizando esse filme. Não é um filme. Ele é um filme grandioso, eu diria. Ele está, para mim, na grandeza, vamos dizer assim, numa produção do Senhor dos Anéis, vamos supor. Não por uma superprodução visual e ficcional, mas pela grandeza do que ele abre as portas para a gente sentir e conversar. Especialmente hoje, nesse episódio, é muito legal estar aqui com a Antonella, porque eu acho que fala da geração dela, né, Antonella? Eu acho que tem uma Uhum. intimidade super legal quanto à história, quanto à educação. Então, vai ser muito mais rico isso, porque temos aqui duas gerações, né? Então, vai ser muito interessante e curioso te ouvir. Eu estou curiosa para te ouvir como você foi tocada por esse filme. Então, vamos lá. Eu quero que eu já apresentei o filme, não, né? Tenho que falar uma sinopse O do filme, mínimo, né? né, de sinopse Sim, interessante. sim, sim. Esse filme, Léo Grande, conta a história de uma viúva que nunca teve um orgasmo na vida e ela resolve contratar um rapaz lindo, sarado, sedutor, para realizar o desejo dela de ter um orgasmo. Porque logo depois que o marido faleceu, ela tomou a decisão de que ela não queria sair dessa vida sem experimentar um orgasmo. E aí ela se dispõe a contratar um profissional do sexo para alcançar esse objetivo. E o filme ele se passa dentro de um hotel, de um quarto de hotel. Deu certo. Assim, é um cenário tão pequeno e tão gigantesco emocionalmente. É esse impacto, sabe? Que eu gostei, achei criativo, achei inovador. Não que você está confinada dentro de um quarto, mas a dimensão que esse quarto te dá é gigantesca, a tua dimensão individual. Então, essa viúva com esse profissional do sexo, numa conversa muito madura e interessante, explora o desejo humano de uma mulher dentro de um estereótipo considerado velha, que eu acho que é uma das palavras que ela mais repete, né? E assim, a gente começa a se encontrar em algumas cenas desse filme, nas suas alegrias e nas suas dores. Então, Antonella, começando as provocações, como você enxergou na sua idade, para a sua geração, quando você vê um filme de tamanha vulnerabilidade, como foi você assistir? Por que que eu pergunto isso? Porque na hora que eu comecei a assistir esse filme, é, ele te dá um constrangimento de tanta exposição que ele gera. Como foi para você? Bom, no entanto, eu quero dizer que para mim também foi interessante o filme, que na realidade poderia muito bem ter sido uma obra teatral, né? Porque o ambiente é sempre o mesmo e temos praticamente só dois atores. Então, achei isso incrível, a dinâmica da temática e a capacidade desses dois atores de preencher um tempo, que é um filme de mais de uma hora e meia, né? Então, não é um tempo curto. Ele não sente, como você falava, o cansaço de ter sempre o mesmo lugar. O mesmo lugar, dependendo, são quatro encontros, né, seguidos, intervalados entre 15 dias.
Então, são duas pessoas que nós não conhecemos nada deles, né? Ela conta quem é ele, e no momento de grande crise conta quem ele é, mas quase nem interessa. Não sei se você sentiu isso. Não era o filme, ele corre no momento presente. O que interessava a nós era, para mim, por exemplo, era a resposta imediata, ou dela ou dele. Era tão rico aquele encontro dos dois, eles se jogavam muito a própria vida naqueles encontros, que realmente já por isso me impactou como filme. O título do filme é Boa Sorte, Leo Grande. E eu acho interessante essa boa sorte, porque realmente para esse homem, cada encontro é um enigma. Então, ele não sabe quem o espera, ele não sabe o que esse cliente hipotético quer dele. Isso, por exemplo, é algo que realmente me deixou impactada. Esse jovem que consegue lidar com qualquer tipo de cliente. E para ele não é um problema. Ela fica escandalizada inicialmente com isso, né? E quando ele conta que uma cliente tem essas características, outra cliente tem outra característica, outro cliente, então é homem, mulher, ele parece estar em um outro lugar. Acho que isso fascina ela também, que é o lugar da escuta, né? Ele fala: o que mais me interessa não é tanto que o cliente possa querer algo estranho, mas o que mais me interessa é a pessoa, quando eu vejo essa pessoa. Então, fiquei bem impactada com a figura e a maturidade desse jovem homem, que ultrapassa, né? Eu acho que isso é um dos tantos desejos nossos também, né? Ultrapassar determinados limites. Então, ela pergunta a um certo ponto, acho que no primeiro encontro, qual foi a mulher mais idosa com a qual ele transou. Você lembra dessa cena? Lembro, lembro. 82 Aí ele anos. fala: 82? Oh, Nancy, 82, Nancy, 82, tá 82. bom, para. Então, 82. eu fiquei fascinada por essa capacidade desse jovem homem de ir além do que aparentemente pode ser um bloqueio ou uma atração. Então, ele está em um outro lugar. O relacionamento que ele instaura com a pessoa é um outro lugar. E acho que isso foi a sorte da Nancy, né? Que é o escândalo ao mesmo tempo, porque quando ela demora para aceitar o olhar dele, mas quando ela encontra o olhar dele de prazer, de desejo dela, ela tem medo. Acho que é isso muito interessante, né? Falando das nossas idades, existe uma, um convite da sociedade, hoje bem menos, né? Mas hoje a idade que mais consuma é a minha idade, porque somos em maior número, né? Então estamos resgatando, né, essa idade nossa, então reintegrando essa idade no sexo, na vida, para consumir, porque somos quase em maior número respeito a vocês mais jovens. Então, estamos sendo reintegrados na sociedade do consumo. Mas no momento que ela fala em uma sociedade onde o desejo genuíno da mulher, depois de uma certa idade, ele precisa ser silenciado. Não que ele silencie espontaneamente, mas ela precisa, porque ele se torna inconveniente, entende? Então, depois de uma certa idade, sentir o desejo, determinados desejos, ele é inconveniente pela maturidade que você tem. Então, ele é silenciado por um processo mesmo de cultural, social, de maturidade. Pensa a patologia, né, no qual nós nos levamos. Então, quando ela consegue silenciar esse processo de desejo, que desperta numa idade fora do lugar, porque ela viveu
toda a história com o marido dela sem buscar esse desejo. Era assim, tá bom assim, e ela se tentava se realizar em outros sentidos. Mas quando ela chega a ter esse desejo, ela fala em uma idade inconveniente, ela, por essa cultura que a chama de inconveniente, quando ela percebe que está sendo desejado por um homem mais novo, ela tem medo desse desejo. Tanto que ela empurra até aquela cena, né? Que ela sente essa atração recíproca, empurra ele e fala: não me toque, deixa eu me acalmar de novo. Eu não quero essa paixão para mim. Então, Quando você fala isso, eu percebo que, ao passo que ela se objetifica como um corpo, como um estereótipo, como uma idade, ele está todo o tempo humanizando e revelando só o desejo e a naturalidade do ser. Então, olha só que interessante, porque ele na juventude dele, né, e em um lugar não maduro, devolve a ela, uma mulher madura, a sabedoria de se sim, reconhecer na sua própria natureza humana, enquanto ela está no movimento infantil, né, podemos dizer assim, de se objetificar, porque é muito interessante que no início, ali naquele primeiro contato, me chama muita atenção a desenvoltura e a sabedoria emocional que ele vai conduzindo ela, porque ele está todo o tempo ali numa maestria, conduzindo ela para que ela relaxe, para que ela se permita. Profissionalmente, você vê aquela condução com maestria. E é muito interessante porque quando você fala que ele gosta da realidade, o interesse dele não é o objeto do sexo, não é a mecânica do sexo, mas o desejo, o interesse, como aquela pessoa performance, o humano que usa o sexo, não o sexo que usa o humano, né? Então, eu senti isso e isso foi cativante para mim no personagem do Léo. Como ele foi inteligente, como tinha uma inteligência e uma sofisticação nesse profissional do sexo. Eu falei, gente, esse homem não é um profissional do sexo, ele é um terapeuta com plano do sexo, entende? Eu senti mas ele, essa, né? ela fala para ele, né, que deveria ser um serviço social, né? Entrar dentro dos serviços sociais deveria entrar também esse terapeuta do sexo. Então, realmente, para mim, esse processo começa desde as primeiras frases, né? Porque ela se apresenta para ele com esse desejo mundano. Ela fala: eu não quero morrer sem ter experienciado essa experiência, esse desejo mundano. E ele fala para ela, não sei se você lembra, ele pergunta qual é esse desejo mundano. Ela queria fazer um sexo oral que nunca fez, ou queria. Nem era a questão do orgasmo, ela queria fazer ter algumas experiências diferentes na experiência do sexo, que nunca pôde fazer com o marido. Mas ela fala desses desejos como desejos mundanos, tanto que em certo ponto ela faz a lista, né? Ela faz uma lista, Exato. olha, então quero É. fazer esse sexo dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Já que você custa caro, será que a gente consegue fazer tudo em um dia, numa vez só? Sim, aí ele Então, para fala, ela, não Nancy, ele se assusta, ele fala, calma, não é é, assim. Aí ela fala assim, não, eu sou uma pessoa, e ela fala, é, eu não gosto de me surpreender. Ela fala, eu não gosto de me surpreender e eu sou muito, eu sou previsível, porque traz essa previsibilidade, esse controle que ela colocou a todo momento na vida, né? E é essa previsibilidade e o desejo foi crescendo tão ferozmente dentro dela. E aqui já trazendo mais uns tantos spoilers que a gente traz, e aí ela se declara, quando ela se declara professora, não, professora de religião e de redação de moral sexual. Então, é um paradoxo assim tão incrível.
E aí ele fala assim, mas não existe desejos mundanos. É como assim, mas E desejo é fortíssima essa desejo. frase. Foi Fortíssima para mim essa frase. sensacional. Bem cabalista, inclusive, né? Sim, sim. Porque todo o caminho da árvore da vida da Cabala começa exatamente no No relacionamento desejo. desejo e prazer. Só que Exato. ela, e aí eu acho que aqui tem uma grande transformação nos dois, né, durante o filme. Mas ela, no início, ela é violenta com ele. Violenta no sentido que sempre devolve ele nesse lugar mundano. Eu quero de você, e isso é só. Então, quero a tua performance, é só. Quando ele quer levá-lo em um outro lugar, ela é muito violenta com ele. Tanto que ela o, o diminui como pessoa humana. Eu já sei o que você faz, eu já. É, então, é interessante ver esse julgamento com o qual ela se defende, porque no final ela se apaixona por esse rapaz. E eu acho que ele também sente um sentimento não só profissional com ela, né? E é um momento de novo, né, onde eles brigam de maneira é, se revelam um com o outro. Mas a palavra-chave, pelo menos pela metade do filme, é o que é mundano. Então, o que é sagrado e o que é mundano. Ela sempre devolve ele no lugar mundano. Ele não estuda, ele não tem futuro, ele não sabe o que quer, ele é mentiroso, ele não tem família, ela é professora, ela é mãe, ela é viúva, ela tem uma história. Então, ela depois muda, depois no terceiro encontro, mas no início eu vejo esse aspecto, né? É uma maneira de se defender, mas é uma maneira onde é um lugar onde a sociedade, depois de uma certa idade, nos coloca, entende? Quando você passa dos 60, você é uma mulher madura. Mulher madura significa que desejos mundanos não cabem mais em você. Nossa. Mas sabe quando você fala essa parte que ela devolve ele todo o tempo ao mundano? Eu sinto que tem uma parte no filme onde eu percebo que ele criou um personagem, né, para performar o Léo o Grande, que é como ela compra ele, né, o serviço dele como Léo Grande, e ela coloca esse profissional como se aquilo ali não fosse uma escolha dele. Para ele estar aqui, ele Sim, deve ter acontecido uma coisa muito ruim na vida dele, porque ninguém escolhe ser isso, entende? exatamente. Né? E à medida ele fala assim: não, eu faço porque eu gosto, eu tenho prazer e eu tenho orgulho do que eu faço. E ele fala: eu sei que muita gente não entende o meu lugar, né? Você percebe que ele tem isso, mas isso vai sendo desconstruído e quando ela vai vendo essa maturidade dele, eu acho que a maneira que ele se conduz e o respeito que ele se dá, porque eu sinto que ele se dá um respeito, né? Ela vai abaixando, abaixando a guarda para se envolver e se permitir. Porque em algum lugar ela fala assim: eu tô abusando dessa pessoa, entende? E eu sou uma mulher, uma senhora que não deveria estar fazendo isso aqui, né? Então, essa desconstrução de papéis, de rótulos profissionais, de conceitos do que é o sexo, de ser velha, porque para mim o que mais ela tá todo o tempo, eu sou uma velha. Por que você gosta de uma velha? E ela pergunta: o que em mim te é atraente? O que em mim te atrai? E ela fala assim: você precisa tomar algum remédio? E ele fala assim: não, eu não preciso disso, né? Nunca me aconteceu isso de eu precisar disso, né? Então, é, e à medida que ela vai provocando ele, porque ela quer descobrir quem ele é como se também aquilo fosse, ele está sendo tão perfeito para ela, ela tem que descobrir qual é a verdade. Ela quer uma verdade ali. Sim, eu sinto que, olha, não sei se você percebeu, eu me vi, né, no decorrer do filme, eu entendi ela, sabe?
ela queria que ele saísse desse trabalho. Você é tão bom rapaz, você é tão sensível, você é tão maduro. Tanto que ela quer, né? Quem é você fora desse quarto? O que você faz? O que você ama? Ela quer buscar dentro desse homem, desse jovem homem, que buscar é, o rapaz verdadeiro é o seu nome, né? Eu sei que não é o teu nome, descobrir como você se chama. E no final do filme, que ela consegue chegar onde ela sempre quis chegar, ele consegue também, então para ele também é uma realização. Ele sai, né, do quarto, pronto, já contamos o final do filme. E ele Não dá. sai do quarto e você quase espera que que o filme continue vendo ele trabalhando, se realizando, se formando na universidade. Então, até o final, né, você espera que esse escândalo do mundano venha resolvido na vida dele, que ele sai desse lugar, entende? Ou dessa profissão. Sei se você sentiu isso. Eu senti em mim, aquele canto, né? Não sei se eu quero te fazer aqui uma pergunta é, provocando mesmo. É, você tem desejos mundanos? Tenho. Tenho desejos mundanos e quando eu assisti esse filme, o escândalo disso, né? Porque eu até comentei com você em um dos nossos encontros que eu falei assim, esse filme usaram o sexo. Eu acho assim que usaram o sexo porque ele é um grande tabu social para a mulher, então nem se fala e tão fundamental. Mas dentro desse símbolo, o sexo, eu vejo que a mulher, tudo que leva a mulher a desejar poder, prazer, liberdade, é muito escandaloso, é muito mundano, não tem utilidade, porque, tipo, é fútil, isso aqui não é moral, tudo aquilo que a mulher deseja. E eu trago aqui para nossa carreira sucesso na carreira, reconhecimento, desenvolver uma liderança, criar uma ideia, vendo o movimento das mulheres se apropriar da sua expressão, se apropriar da sua opinião, esse símbolo do sexo, essa exposição e vulnerabilidade é a mesma. Eu já vi muitas mulheres constrangidas com seu próprio poder e desejo de ter mais, querer mais de si, porque existe um limite para a satisfação da mulher. Você já tem filho, você já casou, o que que você quer mais? Você já passou no concurso, por que que você quer uma ideia? Você já tem isso aqui, por que que você, tu entende? E a mulher, pela própria, eu sinto isso, pela própria natureza dela, de criação e de transbordar o inédito da vida, porque a gente dá forma a um ser humano único. Imagina só esse poder. Como ela vai se conformar com uma coisa só, se ela pode vários mundos dentro dela. Então, quando eu senti o impacto da vulnerabilidade ali, de assumir um desejo de pagar, gosto da ideia da senhora viúva que sai de casa e vai pagar pelo seu prazer. Eu sinto que as mulheres estão saindo de casa é, e saindo das suas intimidades e assumindo o sucesso que elas desejam, o resultado que elas desejam, a liberdade que elas desejam dentro de casa, a liberdade de eu ser mulher e ser mãe, mas espera aí que hoje é dia da minha mulher, filhos, fiquem com o papai, hoje eu vou sair com as amigas e aquilo não ser uma culpa. Porque isso é um constrangimento também para a mulher. Eu vejo mulheres se retraindo no seu movimento de expressão porque o desejo de querer conquistar o mundo e seus prazeres e seus desejos entra em confronto. Eu estou sendo uma boa mãe, eu estou sendo uma boa esposa, eu tô, entende? Então, quando a gente se depara com esse filme, eu me perguntei qual o meu desejo que me escandaliza, que me constrange e que eu não me permito assumir. Eu acho que essa é uma pergunta decisiva nesse, nesse filme. Se você entra no papel da Nancy ali, o que você quer pagar? A quem você quer se expor?
de quem você quer receber prazer. Olha só que interessante, porque parece que o prazer vem de uma maneira muito gratuita, né? Deixa eu ser escolhida, porque a Nancy, ela fala assim, eu vou escolher quem vai me dar prazer. É tanto que ela fala assim, posso ver o seu corpo? E nessa hora Delicadeza. que ela fala isso, eu posso ver o seu corpo? Ela fala, isso me arrepia, que ela falou assim, eu quero sentir a minha juventude de novo. Eu quero sentir a possibilidade de ter o mundo que eu quiser. É a menina dela, a jovem dela, se a gente fosse falar, estava gritando por sentir isso de novo. E o corpo, por mais que seja um corpo, como ela diz, velho, pouco se importa com aquele corpo, porque o desejo, ele é da alma. Ele é da alma, né? Então, quando ela fala isso, eu vi um movimento feminino de autoridade com seus desejos, sabe? De assumir esses desejos e se constranger diante deles. Sim, é essa grandeza que eu quero. Sim, é isso aqui, sabe? Para os homens, isso conquistar o mundo e ter tudo do mundo é tão. É tanto que eles podem ter, eles acham que podem ter, vamos dizer assim, a ideia de várias mulheres e serem perdoados, a ideia de crescer em cargos, a ideia de ter várias coisas, várias propriedades. O muito para o homem sempre foi uma coisa muito autorizada, né? Eu senti assim. E você? Sim, tem também a dor do homem, né, nesse jovem profissional. Mas outra coisa que para mim que tem como escândalo, e aí de novo é ele que traz esse escândalo, é, é quando ela provoca, né, no fato que ele está se vendendo. E ele fala para ela, você não está comprando, não está me comprando, você está comprando o meu serviço. Então, esse também, quando o corpo, esse é outro escândalo, quando nós usamos o nosso corpo para ganhar dinheiro. Aí eu já faço Ele até um link com usa. outro filme aqui, ó. Tem um filme bem aqui, Bem na ponta da língua. pode, não tem, bem na ponta. Não pode. Não pode Ah, revelar. É muito forte isso, entende? É de sempre essa crítica é vista a respeito à mulher prostituta, que usa o próprio corpo para ganhar dinheiro. Aqui a gente vê do lado do homem, de um homem que então usa a própria beleza e usa o próprio corpo para ganhar dinheiro. E aí ele brincando, que é sempre aí que vai, né? Ah, não, eu estou fazendo esse trabalho porque quero pagar a minha universidade. Ah, tá, então, nossa, coitadinho, né? Não é, na realidade não é isso. É ele ri, não, estou brincando, eu faço esse trabalho porque eu gosto de fazer, porque eu ganho dinheiro com isso. Então, o uso do corpo, né? E aí eu te pergunto, essa é outra pergunta que provoca. é, Esse corpo parece que não te pertence, o porque corpo é de com quem? ele, Essa era a minha pergunta. De quem é esse corpo que é dele? De quem é esse corpo? entende? Eu, com meu corpo, com a minha beleza, eu posso usá-la para fazer o que eu quero. Forte, hein? É Achei forte. forte, É muito forte. porque aí eu me pergunto, eu uso com tanta liberdade o meu corpo, com a mesma liberdade que esse rapaz usa? Quem Ela dita vem as regras cheia do de teu não me corpo? toque. Quem dita as regras do teu Sim, corpo? Quem dita as regras do que você pode? Quem dita as regras do que você pode falar? Porque sim, entra tudo não, de aí. como você pode se vestir, né? Eu sempre brinco com meu marido, quando eu uso uma roupa, ele fala: olha, os homens, no último desfile lá de Paris, os homens liberaram roupas transparentes para mulheres, viu? Então, bora lá, já que vocês liberaram, vamos usar roupa transparente. Então, esse corpo, né, que para nós mulheres foi dado ao homem, né, porque ele precisa de um corpo santo e de um corpo mundano para usar. E nós obedecemos, escolhemos um dos dois, onde queremos estar. Queremos estar no corpo mundano que o homem usa e paga, ou queremos estar no corpo santo que o homem casa e dá filhos. Essa figura desse homem
se a gente olhasse além de ser homem, pegasse a figura andrógena, homem e mulher, é um ser humano que usa em plena liberdade e princípios o uso do próprio corpo. Você não está me comprando. Eu sou livre. Tanto que quem se amarra no final é ela, não é ele. E ele continua sendo. Eu falei, eu para você, sou só o grande leão. E ela fala, não, mas eu quero saber o teu nome, eu quero saber o que você faz. Entende? Ele permanece íntegro no uso do próprio corpo. E em nenhum momento ele se sente usado por ela. Aí eu sinto que tem um lugar de individualidade, maturidade, de pertencer a si mesmo, que não vem de uma educação. A educação é tanto que ele rompe com a família, né? Tem uma parte ali, ele rompe. Belíssimo. Quando Então, se a conta a gente for, história da mãe. tem tantos Não. códigos nesse filme, e ele rompe. É, e ainda que tenha uma dor ali, fica demonstrada essa dor de ter rompido com essa família pela própria natureza dele. Ele preserva um respeito e uma individualidade por ele que é soberana. E essa autoridade eleva ele como profissional do sexo, eleva o respeito que ela começa a ter por ele, a admiração que ela começa a ter por ele, né? E aí eu sinto aqui que à medida que isso vai... E é bem interessante, porque ao mesmo tempo, por ele ser um profissional, ela pergunta muito sobre ele, ela se interessa muito sobre ele. E ele fala assim: vamos pensar em você. Vamos, Não, vamos, esse também. porque assim, as perguntas que ela faz também para ele é uma fuga dela. Sim, é para ela justificar, né? Eu estou aqui para te Exato. ajudar, eu não estou aqui para mim. No final da história, eu quero te salvar, entende? Então, eu vou Ai, falar da tua mãe, me conta por quê, o que que você faz, por que você precisa mentir para tua mãe. Então, ela e toda hora ela quer se resgatar. Essa questão que ela, por quanto ele faça, ela não consiga chegar ao orgasmo. Porque toda hora ela quer salvar ele. Ela quer o serviço dele. Mas, ao mesmo tempo, ela está aí para salvar ele. E ele não quer ser salvo, porque ele está muito bem onde ele está. Ele está resolvido. agora esse ser Resolvido salvo, com tudo. é, salvar ele é uma maneira de apaziguar dentro dela a mulher que está ali dominando a cena e ela se apazigua diante dos papéis dela, porque eu acho que há uma resistência, a grande liberdade ali é ela se assumir como uma mulher que deseja, ponto. Né? Estou aqui uma mulher que desejo. Deixei a minha idade para fora, deixei o meu corpo, todo esse estereótipo que colocaram aqui, e estou aqui como uma mulher que deseja. É, quando ela entra nesse lugar de pertencimento e ele fala assim: vamos olhar para você, o que que você gosta, qual é a sua história? E ela começa a entrar em contato ali, eu sinto que é como se são várias pessoas ali brigando para tomar posse daquele corpo, entende? Uma mente tentando racionalizar aquilo, né? E aí eu pergunto, quantas vezes a gente fica racionalizando um desejo? O que que é esse, dentro da tua sabedoria cabalística, que conflito é esse com o desejo? E que conflito, em especial para as mulheres que estão na tua idade, que eu sinto que é como se eu sinto isso na minha idade, é como se a gente viesse de dois mundos, porque eu vim de educação, eu vim de uma cultura, eu vim de uma expectativa que eu tinha de mim, né? Porque a gente projeta como a gente vai ser, e de repente, no meio do caminho, tudo aquilo se desfaz, e aí eu falo assim, eu, quem eu sou eu agora, com essas aberturas que estão se dando para mim? Quem é a Antonella agora? Qual eram as expectativas da Antonella? E o que que a Antonella se permite agora? Quando ela sai de papéis e se vê como uma mulher em uma faixa etária que está desconstruindo absolutamente tudo. Você se permite? Como é esse diálogo interno do desejo
e dos conceitos, né? Que eu acho que entra essa coisa aí. Que sabedoria tu traria para as mulheres que vivem isso, que a gente vive naturalmente? Bom, aqui tem um erro inicial, né? Que não é, o conflito não é co-desejo, o conflito é co-prazer. O conflito da protagonista do filme não é co-desejo. O conflito dela é co-prazer. Ela, ela conta a história dela que a gente poderia entrar no drama dela de mãe, né? E ele chama os filhos como dois pesos mortos em cima do pescoço dela. Nossa, nossa. Ela fala que se o filho passasse ao lado dela, ele é tão insignificante que ela nem perceberia. Ela A se filha irrita. chama ela no momento, ela nem quer atender. Então, entenda, é uma mulher amargurada, é uma mulher que no final ela grita: eu fiz tudo certo na minha vida. O problema foi o certo. Então, o que acontece, né? Esse vem muito de um processo onde eu recebo sem filtro tudo que a sociedade me dá. Então, a sociedade me conduz de novo como consumidora, né? Porque não existe mais a pessoa humana. Na sociedade nossa existem só consumidores. Você vale, você é importante e eu invisto em você na medida que você consuma. Por isso que eu digo, a nossa idade, a minha idade está sendo resgatada porque no final nós somos a grande massa que consome. Entendi. Então, roupa, é, a questão do cabelo grisalho, as cremes, tudo que vestidos, tudo que possa te chamar o tipo de estudos, cursos, você percebe que o mercado começa a girar ao redor dessa mulher madura que está sendo descoberta, mas não está sendo descoberta como pessoa humana, está sendo descoberta como consumidora. Entendo. Perfeito. Então, nesse lugar de consumidora, nós somos despertados por os desejos que, de repente, não pertencem a nós, porque nós não conhecemos os prazeres desse desejo. Então, de novo, desperta em mim um desejo, porque toda uma publicidade me coloca na cabeça que esse desejo é importante para mim, que vai me dar um prazer, eu vou me sentir mais nova, vou me sentir mais de novo com essa força da juventude, porque é essa creme, esse tipo de remédio, esse suplemento. Agora, a crise nossa, da minha idade, não é o desejo. Numa sociedade como essa, onde sempre te impõe que você tem que desejar alguma coisa. A crise é o prazer. Então, a pergunta, né, quando eu chego a essa idade, quem tem a minha idade, eu pergunto qual é o histórico de prazeres da tua vida? Não é qual é o histórico de desejo, mas qual é o histórico de prazeres na tua vida? Porque o grande drama dela, eles brincam, né, do falso orgasmo, fala, chega, não quero mais, desde quando meu marido morreu, eu não preciso mais de ensaiar um orgasmo falso. Então, quantos desejos falsos nós vivemos, então, também criando prazeres consequentes falsos. Sim. E quando eu entrei aqui, eu sou italiana, eu cheguei no Brasil com os meus 36 anos, onde já eu tinha vivido toda uma crise respeito ao prazer, específico ao prazer. Então, quando eu chego no Brasil, por que eu amo tanto esse Brasil? Porque esse Brasil me embriagou de prazer. Ele não me perguntou em momento nenhum qual é o meu desejo. Ele me abraçou pelos prazeres. Eu fiquei totalmente embriagada desses prazeres que esse
Brasil. Por isso, então, quem você ama? Por isso que Muito ela, no interessante. final, se Só para entrega a fazer ele, né? um Sim, parêntese aqui no que você está falando, aí eu vou remeter a um momento, a uma cultura brasileira, que é o carnaval, que é onde os prazeres, né? Aqui você pode performar, aqui você pode colocar, ficar pelada, aqui você pode se exibir, aqui você pode cantar, e é como se essas feras, a alegria e o prazer, elas pudessem, e ali os julgamentos são diminuídos, são, né? Então, assim, trazendo para o que você diz ao chegar no Brasil sentir, e aí remetendo à Bahia também, porque eu acho que a Bahia, o Carnaval da Bahia, aquela vitalidade, aquela negritude, aquele pé no chão, aquela cor, tem uma energia que é diferente, aquilo, né? E que eu acho que é uma cultura brasileira, porque vocês que vêm de fora, de outras culturas, sempre falam o Brasil, e o Brasil tem esse magnetismo, o Brasil tem esse encantamento, tem essa, esse essa permissão. Eu acho que, ainda que eu sinto como brasileira que há ilhas, né? Há lugares colonizados, né? Do nosso pensamento, sim, de outras coisas. Mas o entorno do Brasil, o que domina o Brasil como cultura, é uma permissão do se divertir. Eu sim, sinto que tem sim. Mas um eu espaço toquei especial outro nisso. para é claro que se entra na questão do prazer, como se divertir, mas eu falo de outros prazeres. Eu acho que aqui eu encontro o famoso Grande Leão. E ele fala, né, exatamente desse tipo de prazer, que é o prazer o tamanho de verde, entende? O tamanho de sabores, o Sim, tamanho de luz, o tamanho de infinito, de horizonte, o tamanho de cor de pele, o tamanho de personalidade. Esses são os prazeres, entende? Que eu toco é, o desde sempre diferente, que estou aqui o no Brasil. diferente. Tudo é diferente, não tem. É claro que depois você entra, como você fala, nas sacas de colonialismo, onde existe uma rigidez que eu reconheço que vem de nós, entende? Então, falam, não, esse lugar já foi contaminado. Mas o Brasil, né? Eu moro no centro-oeste do Brasil, ainda tem essa força autêntica, né? Onde você mora também tem essa atração por esses lugares onde ainda é virgem esse Brasil, onde ele se estende, né? Terra de Deus, abençoada por Deus, é riquíssima nesses prazeres. Então, quando ele fala no filme que o que interessa a ele é o prazer, é, é ver uma pessoa alcançar esse prazer, onde o corpo relaxa, o sorriso no rosto, o suor, esses são o verde da natureza, é o fluir das grandes águas, é o oceano, entende? Eu acho que é aqui a beleza desse grande leão, que ela, do outro lado, que é muito essa cultura do certo, da obediência, de se sacrificar. É triste quando ela fala. Eu me pergunto o que eu teria feito se eu não tivesse tido filhos. Nossa, quanta cobrança ela se coloca, né? Quanta punição também, né? E Ela se ele arrepende de é uma vida que ela livre. não se permitiu, né? Em algum lugar ela tem uma vida que ela idealizou e ela nunca se permitiu, né? Então, e aí volto de novo ao que você me perguntou. É, cuidado com o desejo, porque o desejo já está no domínio dessa sociedade, que Entendo. pelo desejo se transforma em consumidor. Uhum. Então, mais que olhar o desejo, olhe o histórico do seu desejo.
Perfeito. Às vezes eu porque falo, não. nós somos educados pelo marketing, assim, eu acho que eu olho isso muito quando eu vejo os meus filhos, né? À medida que eles vão assistindo aquelas sugestões e sugestões e sugestões, vai moldando um caráter, uma escolha, uma intenção. é, e você falando isso, como é importante a gente criar espaços, um filtro resistente para esse mundo, para que o meu território autoral, individual, de escolha, o mínimo de escolha dos meus prazeres realmente reais possam existir, né? Porque assim, olha só que interessante, e é um paradoxo muito louco isso, porque a gente está falando assim, um desejo natural do corpo dessa mulher, da vida dessa mulher, da experiência carnal dessa mulher, ao mesmo tempo que ela se serve, olha só que louco, ela se serve do site para comprar a experiência com Léo Grande, tu entende? Olha Sim, o paradoxo, né? Então, assim, você vê também ali essa individualidade que ela percebeu e que ela decidiu. Eu vou me expor a isso, porque é isso que eu quero, né? Não existe. Meus filhos viajaram, meus filhos já estão na vida deles, agora eu vou cuidar da minha vida e é isso aqui que eu vou escolher. Aí ela entra lá no painel, pega essa propaganda desse lugar, escolhe o Léo serviço. Grande como um produto, e o produto que ela compra é um espelho do prazer que ela quer se dar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente preserva essa individualidade para encontrar os nossos prazeres e reconhecer os nossos desejos mais íntimos, é, tá aí quanto que a gente sentir essa vontade. Por que que eu quero isso? De onde vem esse desejo? O que que eu quero me dar com isso aqui? Que sensação eu estou buscando, né? É, é a sensação aí, você diz assim, ela comprou, o Léo entregou para ela a possibilidade dela se sentir desejada e a vitalidade de uma jovem que ela não viveu, né? A sensação. Então aí o consumo acaba caindo nas raízes das sensações que a gente quer sentir, das emoções que a gente quer se dar. E aí eu acho que a gente sempre vai ter que ter esse cuidado. O que está me Sim, provocando a querer, até onde eu acho isso muito sábio. Eu entro nesse desejo comercial, mas eu sei sair dele, eu sei o quanto eu quero me servir dele, eu sei aonde ele me toca. Porque eu acho que é essa lucidez, eu acho que o filme, ele também revela é um diálogo tão exposto e tão aberto, assim, que revela uma lucidez do que você está se servindo, do que eu quero, do meu limite, de quem você é, do seu julgamento, e ele vai costurando numa lucidez que ele fala assim, isso é muito interessante no filme, porque ela fala, isso é loucura. Ela diz que, né? E ela expõe isso. E tem uma parte que tô eu morri louca. de rir, que ela fala assim: as freiras são mais experientes do que eu. Ela fala assim, eu morri de rir disso. E ele fala assim: mas o desejo não é uma loucura. Por que que é uma loucura? Aí, quando ela fala isso, tem uma hora que ele fala assim: ela vai dizendo, desde a juventude, os desejos que ela tinha. Aí ela fala assim: então é um desejo lógico. Tipo, não tem essa. Sim, total, né? E aí onde Faz ele sentido o que fala você está nenhum desejo é falando. mundano, né? Mas esse é outro lugar que eu quero te levar, Nai, que eu acho tão interessante. É, o desejo, ele é um lugar perigoso. Quando é um desejo que, quando você vai em busca de um desejo que você não conhece o prazer. Porque o desejo nasce só a partir de um prazer. Você experimenta algo. Esse é quando ela fala, eu não quero ser surpreendida, eu não quero ter expectativas. Então, por isso que nunca ela experienciou o desejo, porque o prazer é uma surpresa. O prazer, ele te surpreende. A característica É uma característica dele, do né? prazer É é, isso. é a Da surpresa. surpresa. Esse é o que eu falo, né? O que sempre o Brasil me devolve, a surpresa. É isso. E aí, dessa surpresa, que nós chamamos de prazer, nasce o desejo. Mas aqui, ela compra a partir de um desejo que ela acha que tem.
que é o desejo de experimentar formas sexuais, de fazer sexo, que ela nunca pôde fazer com o marido. E o grande Léo sempre atira esse, que ela acha que é o desejo dela, e É sempre a aquele. devolve um outro desejo. Ela fala, não, mas eu não quero isso. Isso me dá medo. Então, onde nós temos medo, que esconde o nosso maior desejo. Então, nós temos medo do prazer, não do desejo. Nós temos medo do prazer. Por isso que multiplicamos desejos desligados do conhecimento do E não é o prazer. desejo que gera o moralismo, mas o prazer que o desejo te gera, né? É, Exatamente exatamente. isso, né? O que Então, eu esse sinto com isso, prazer, eu desejei isso e isso me tira do ideal de mãe, do ideal de esposa, do ideal de né? profissional, né? Essa surpresa, devagar, ela cede a esse prazer. E aí nascem novos desejos, inesperados para ela. E aí é fantástico, né? A cena, eu não vou contar, porque senão a gente conta o filme inteiro, a cena da garçonete. Foi o máximo, achei o máximo. Essa Gente, cena da olha, garçonete. gente, assistam porque é num lugar tão pequeno, mas universos tão gigantescos que acontecem ali, né? Que você fica. E o filme é muito interessante isso, porque ele gera uma. Parece que você tá dentro da personagem tentando saber como é que ele vai contornar isso que ela disse. Como é que ela vai contornar isso que ele falou? E ele vai te surpreendendo de camada em camada pela própria natureza constrangedora do filme, porque ele tem uma natureza de exposição e de constrangimento de ser visto, não é? E aí, trazendo aqui para ti, o que você acha disso? Hum. É, mulheres. A mulher ser vista, a mulher ser vista como uma mulher inteligente, uma mulher bonita, uma mulher que sabe se colocar, com intelecto, enfim, ser vista diante da sua grandeza. Uma mulher que foi vista diante da sua grandeza. Eu sinto que muitas vezes o constrangimento que o filme aparece, porque ela tem o desejo de dominar aquela cena, né? De dominar aquela vontade ali, né? Ela é a autoridade ali, concorda? E ela está sendo vista ali por alguém. Eu acho que ela não sabe muito lidar, porque ela precisa do outro para aquele desejo, ela precisa ser vista pelo outro. Então, em algum lugar ali, existe essa exposição e o ser vista. E aí eu questiono aqui. Até que ponto as mulheres estão disponíveis, independente da sua idade, independente do seu lugar, enfim, da sua raça, cor, etc. Até que ponto nós nos preparamos, até que ponto a gente se prepara para essa vulnerabilidade de ser vista na nossa grandeza, naquilo que eu quero, naquilo que eu decidi, naquilo que eu estou persistindo, naquilo que eu desisti também, que eu caminhei, descobri que aquele desejo não era bem o que eu pensava, volto, entende? Porque tudo para a mulher acaba sendo uma vergonha, uma ameaça em si, aquilo que ela. Como que você vê as mulheres dialogando com esses lugares de desejo, de prazer e de poder? Eu falo da minha experiência, né? Eu devo dizer que no momento que eu me converti ao prazer, todo o restante ele cai sozinho. Se converta ao Então prazer não foi ótimo, eu é, amei. para mim foi uma conversão Conversão. total, prazer Aceitar inteiro, Jesus, aceite o entende? prazer. Esse aqui, obviamente, eu falo do Brasil, mas dentro do Brasil eu falo do meu parceiro, eu falo do meu filho, eu falo do hermetismo, de quem sou hoje. Sim. Não foi a conquista do desejo, entende? Foi a conquista de receber a surpresa do prazer. E esse prazer, esse é o grande Léo, entende? Esse prazer não tem idade. Eu acho que esse é o grande Léo desse filme.
Não interessa a idade que você tem. Quando o prazer vem para te surpreender, não te pede o currículo, não te pede a carteira de identidade, ele só pede você. Então, na medida que você vai de prazer em prazer, então você quer ser vista, entende? Porque a exposição ao prazer Tem uma te glória aí, fortalece. né? Você falando, me vem uma palavra É, glória, é, uma coisa tão, é uma coisa, tão sabe? suculenta. Não tem, eu dá uma, me dá Por isso que, uma suculência na boca esse negócio, gente. sabe, a vulnerabilidade e aí aqui precisaria assistir um outro filme, né, para ver o significado da vulnerabilidade, mas aqui vamos falar então que o que se tira, né, do vocabulário dessa mulher vencida pelo prazer, é esse o significado da cabalista, do que é uma cabalista. É Vencida uma pelo mulher prazer. vencida pelo prazer. Essa mulher, o que tira do vocabulário dela é a vergonha. Ai, é. Nossa, ali no final do filme, No quando ela final, senta ali, ela tá tão até a roupa, né? aí Porque eu acho que a sim, roupa, aquelas roupas do início do filme são códigos para mim, são códigos de total. limites que ela coloca, de leituras que ela quer colocar, né? Usa muito, e o Léo também usa muito o código da roupa, né? Por isso que eu falo, a nossa identidade está no jeito que a gente olha, a nossa identidade está na cor que você escolhe. Mas ele no final, o jeito que ela tá com o cabelo, e ela tá tão desconstruída, mas ela tá tão sexy. É tanto que é o ápice do negócio, né? E ele Sim, também não sim. tá no papel. Vamos lá, olha só que desconstrução. Ao final, ele descobre que ela não se chama Nancy, né? Ela Uhum. descobre que ele não se chama Léo. Mas no final, quando a coisa Os acontece, dois vivem, sim, os dois estão como eles, como assumindo seu nome, assumindo ali. É muito lindo isso. É muito sim. Não, lindo. Então, ela está como Nancy, que compra o serviço de um isso, grande Léo. Não se isso. chamam pelos nomes, sabe? Então, acho isso É, é. fantástico. Mas Mas, essa da mas tá ali vergonha, a oferta e a procura. A oferta, a procura e o terceiro incluído, que é o prazer. e aí aqui eu acho que tem uma Legal. frase, né, que é unicadora, né, que fica, né, como um fio dourado, né, que acho que essa é a questão, é a vergonha. Então são duas palavras-chave para mim nesse filme, uma é o prazer e outra é a vergonha do prazer. E quando é exatamente Leo que fala disso, quando a mãe tem vergonha do próprio filho. E isso é uma frase que me marcou muito, porque muitas mães têm vergonha dos próprios filhos. E esse filho representa a vergonha dos próprios prazeres. Então, por que se tira a vergonha? Né? Porque quando o prazer chega e te surpreende, a primeira roupa que tira de você é a vergonha. A vergonha não é. A vergonha, a gente não tem a força moral de tirar. Eu não tenho a força moral de tirar a minha vergonha, entende? Posso fazer finta de nada, posso dizer, não, não, eu não tenho, não, não, eu sou uma mulher livre. Não. No fundo, todos nós, se não fizemos essa experiência do prazer, todos nós carregamos a vergonha, que em alguns momentos sai quando os nossos filhos fazem algo que nós nunca usamos fazer. Então a gente fala, nossa, que feio, olha, filho, sinto vergonha, fortíssimo esse sentimento. Mas o único que sabe rasgar, não tira de você, rasga de você. Eu gosto muito, esse é um outro verbo cabalista, rasga a roupa da vergonha. E nunca mais você vai sentir o desejo de pegá-la de volta.
E isso iria libertar, né? Acaba que vai ser um processo Essa de é a libertação liberdade. do próprio filho, porque esse filho pode estar Exatamente. muito bem ali preso dentro da expectativa da mãe, né? Porque quando ela se Sim. revela uma professora de religião e educadora de escrita moralista É a sexual, mãe dele, gente, né? É a mãe imagina dele, entende? É a o mãe exemplo. dele, essa é a chave, né, da obra teatral. Ele fala para Muito ela, bem. né, você parece muito minha mãe. Então, Meu Deus, é a gente, ele luta, deu né, orgasmo para a mãe dele, fala a chave, entende? olha, Hum, bem, enfim, a gente já está aqui há mais de uma hora, tá? E sim, a gente teria ainda mais coisas encerramos. para falar. É, mas, enfim, assistam, assistam esse filme. Tenho certeza que cenas vão estar na sua vida e você vai estar se vendo em toda essa obra tão intimi. Eu achei ela tão, sabe, aquele simples, escandaloso, né? Porque ela vem de uma maneira muito simples, né? Ela tem uma simplicidade assim visceral. Parabéns para a Sofia Hyde, diretora desse filme, Sim, assim, total. que foi de O uma roteirista inteligência e também muito bom. sofisticação muito. Mais uma vez, é, essas mulheres, né? Muito Olha lindo. aí, gente, o segundo, segunda diretora, e a gente não sabia que era uma diretora, né? É, Para sim. mim foi uma surpresa. Eu falei, uau, outra mulher É. diretora, então eu fiquei muito feliz. E quando a gente coloca essas diretoras aqui, procurem mais filmes dessas diretoras, Sim, explorem a obra dela, se interessem pela história dela. Eu acho que até a gente ampliando o nosso repertório, eu sou uma pessoa que, nossa, deixa eu ver, por que que ela fez isso? Às vezes vem de uma história, vem de uma provocação, e puxa o fio dessa curiosidade que vai te instigar a entender a carreira e o interesse, a motivação disso. E por que que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam muito dentro de uma crise de trabalho, de expressão, né? Que a gente está falando da nossa expressão aqui, de um propósito. Muitas vezes a gente encontra o propósito e a intenção das nossas ideias na nossa história, o que aconteceu, o que me provocou, os meus interesses. Então, é muito interessante quando a gente vai buscar as motivações desses criadores, dessas pessoas que exploram a nossa humanidade lindamente, né? Então, mais total. alguma mensagem, assim, chave, assim, só um tesourinho, assim, que você queria deixar, Gente, cavalheiro? sim, só para fechar, né? Qual é a melhor idade para viver? Eu posso dizer que na idade que eu estou, a todo ano que fazia, eu falava, nossa, essa que terminava a idade, eu falava, nossa, essa idade foi maravilhosa, é linda, linda demais, nossa, é maravilhoso. Eu tenho irmãs mais novas, né? Aí falavam para ela, nossa, Maria, quando vai chegar nessa idade, nossa, é maravilhoso. Aí entrava na outra idade, terminava a idade, falava, Maria, essa aqui é ainda melhor que a outra, viu? Essa é linda É, demais. Aí chegava na outra idade. Então, isso que eu quero deixar aqui. O prazer não tem idade. Então, todas as idades, por enquanto, né? Não vou depois falando para você, vindo para frente. Toda idade é maravilhosa, porque o prazer não tem idade. O prazer tem você, tem a mim. É isso, basta. passamos silêncio. Muito bom. Prazer estar com você, Naya. Estou adorando essa série, Ai, viu? Muito bom. muito gostoso, gente. Então, agora assistam. Boa sorte, Léo Grande. Tenham a experiência de prazer e de rasgar a vergonha de vocês. E eu quero muito deixar uma palavra aqui que me seguiu há alguns anos e eu me permiti é, ganhar intimidade com ela. Eu acho que isso é uma coisa da vida. Acho que ela te acompanha pela vida, mas nem sempre a gente está consciente dela, que é a permissão. A permissão. Simplesmente uma permissão que não justifica nada, que não conclui nada, mas que pode chegar na tua vida se permitindo aquilo que você às vezes tem até medo de escutar. O que eu gostaria de me permitir?
aquilo que às vezes te provoca uma inveja, aquilo que às vezes te provoca uma raiva, uma indignação. Que permissão é essa que está querendo acontecer na tua vida, né? Eu acho que esse é um presente que a gente pode se dar todos os dias. Só dizer o que eu quero me permitir. E aí, deixa o prazer te surpreender, hein? E Que é só gostoso. luxo. Muito bom, É isso, muito bom. é isso. Obrigada, Antonella. Gente, que episódio lindo, não foi? Ah, Lindo, lindo, adorei. lindo, lindo. Muito bom. Então, um beijo, até o próximo. Compartilhem, siga a Antonella no Arcano, me siga eu, Nayara Menezes, também. Estamos no YouTube também. Compartilhem, vamos gerar essa consciência, essa leveza, esse ser gostoso, esse feminino que está tão mais disponível para gente. Então, um beijo a todas. Obrigada, Antonella. Até o próximo Beijo. episódio. Até o próximo. Até o próximo Minha Vida no Cinema.